Nós vamos agora para a palavra de Deus e eu quero estar trazendo uma palavra para você hoje, cujo título é Vivendo o Propósito e o Chamado. Você tem entendido o seu chamado? Você tem entendido qual que é o propósito que Deus tem na sua vida? E eu quero que você abra sua Bíblia, gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler até o versículo 13, para entendermos um pouco sobre viver esse propósito e esse chamado para nossas vidas. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados, para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus, que estais em Roma, chamados para serdes santos, graças a vós outros, e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Versículo 8. Primeiramente dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo, em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que, muitas vezes, me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios. Versículo 14. Pois sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Essa palavra, queridos, é uma palavra que fala sobre esse chamado. E a primeira coisa que nós aprendemos nessa palavra é sobre a justiça de Deus revelada. Aqui fala do evangelho de Deus, fala do Filho de Deus, e fala dos amados filhos de Deus, e fala da vontade de Deus. E nós encaixamos aqui nessa terceira justiça revelada, que fala dos amados filhos de Deus, e qual que é a vontade de Deus sobre a minha e sua vida. E se a gente andar um pouquinho mais nesse texto, lá no versículo 7 diz que o que nós somos? Somos filhos de Deus, santos, reis, sacerdotes, cartas, cooperadores e ramos. E nós estamos falando aqui hoje para líderes, pessoas que desejam um dia liderar uma célula ou liderar um GE. E aí, queridos, nós entendemos que nós somos esses cooperadores. E quando nós entramos nesse texto, quando nós falamos desse texto, aqui nós vemos Paulo, ele passando por alguma dificuldade, mas ali ele visitava aquelas igrejas em Roma, ele visitava aquelas pessoas, ele trazia encorajamentos. E hoje também nós precisamos desse encorajamento. Mas o que eu quero falar é sobre esse propósito e esse chamado. Você tem apenas um propósito, mas para realizá-lo, passará por vários chamados. O seu propósito é um só, os seus chamados são vários. Você já parou para pensar sobre isso? Uns são chamados, segundo a Bíblia, uns são chamados para ser pastor, outro para ser apóstolo, outro para ser evangelista,
E nós também, queridos, nós fomos chamados para muitas coisas. Todos nós temos nossos dons, temos os nossos talentos, e Deus nos chama, mas é com um só propósito, para que a gente venha servir a Ele. O que é propósito? Finalidade, fim, mira. Aquilo que se pretende alcançar ou realizar. E muitas vezes nós deparamos com essas situações, muitas vezes quando nós enfrentamos batalha, quando nós enfrentamos dificuldades, algumas pessoas falam assim: continua, porque Deus tem um propósito na sua vida. E eu creio, queridos, que Deus tem um propósito na minha e na sua vida. Muitas vezes nós tentamos resolver do nosso jeito, muitas vezes nós passamos por essas dificuldades, a gente pensa em desanimar, a gente pensa em deixar tudo, mas Deus é aquele que vai realizar esse propósito nas nossas vidas. Tem uma finalidade, tem um fim para todas as coisas. E o propósito que Deus tem para mim e para você é muito grande. Se a gente soubesse, se a gente imaginasse o que Deus reserva para mim e para você, a gente jamais pararia. E eu tenho visto, muitas pessoas desanimadas com as células, muitas pessoas desanimadas com o discipulado, mas eu quero encorajar você nessa noite. Eu quero trazer essa palavra de ânimo e que você venha entender qual que é o seu propósito e qual que é o seu chamado. Porque quando nós entendemos esse chamado, quando nós entendemos o propósito de Deus nas nossas vidas, queridos, nada vai nos parar. Porque nós confiamos no Senhor. A nossa força, a nossa alegria, ela vem do Senhor. Mas muitas vezes nós queremos buscar força em algo que não vem de Deus. Propósito não é seguir algo, é definir o caminho e definir onde vai chegar. Interessante isso aí, porque muitas vezes as pessoas falam: eu estou dirigindo aquela célula, mas está uma célula sem vida, uma célula que não cresce, uma célula que não evangeliza. Queridos, qual que é o propósito da célula? Especificamente, ganhar almas. Claro que nós estamos vivendo aí um período diferente. Como diz o pessoal aí fora, nós estamos vivendo novo. E aí agora a gente vai retornar com as células. Não sabemos se todos os membros irão, por causa do grupo de risco, por causa de algumas pessoas que têm medo, ou crianças, sei lá. Não sabemos o que vai acontecer. E a gente vai recomeçar com aquele grupo ali. Mas isso não impede de você convidar as pessoas. Isso não impede de você evangelizar as pessoas. E querido, é hora da igreja de se despertar. É hora de você, especificamente eu e você, entendermos qual que é o nosso chamado, qual que é o propósito de Deus na nossa vida. E quando nós entendemos isso, fica muito mais fácil. Também propósito é saber onde você vai estar daqui a algum tempo. Porque muitas vezes nós achamos que já cumprimos o nosso dever, já cumprimos a nossa etapa nessa terra. Queridos, nós temos que fazer algo para Deus, nós temos que trabalhar no reino de Deus até que Jesus venha buscar a sua igreja. Nós não podemos parar, nós temos que caminhar, nós temos que entender qual que é o objetivo, qual que é o nosso foco. E aí, essa pergunta, onde estaremos daqui a algum tempo, nós temos que fazer isso para mim, para você, nós temos que fazer essa pergunta. Porque, queridos, se a gente olhar para o lado, se a gente olhar para as dificuldades, a tendência é desanimar. Ter um propósito é ser grato a Deus pelo seu imensurável amor. Queridos, quando eu estava meditando nessa palavra, quando eu estava orando a Deus, pedindo para falar sobre essa palavra, Deus falou muito no meu coração. O amor que Deus teve por mim é incomparável. Saber quem que eu era antes, 21 anos atrás, quem que eu era antes, o que que eu sou hoje, o que que eu posso ser amanhã, é porque eu dependo de Deus. Eu reconheço e sou grato a Deus pelo seu amor por mim. E você também tem que reconhecer isso, queridos. Mas a tendência nossa, muitas vezes, é ficar olhando para as dificuldades. A tendência nossa, muitas vezes, é ficar olhando para aquilo que às vezes tenta nos impedir. Mas, queridos, eu quero dizer para você que só da gente estar fazendo a obra do Senhor, só da gente estar aqui, tendo esse privilégio, de estar orando, de estar participando desses cultos, participando de uma célula, sendo um discipulado, fazendo um discipulado, é um privilégio muito grande. Isso é o amor de Deus por mim e por você. Queridos, se Deus teve esse amor por mim, porque Ele me chamou para fazer algo. Não importa que muitas vezes você fala assim, mas eu não tenho condições de fazer isso, eu não sou capacitado para fazer isso. Queridos, mas aquele que te chamou é o mesmo que vai te capacitar.
Porque quando Deus chama, Ele tem um propósito. Deus não chama ninguém sem propósito. Um dia desse, eu ouvindo uma palavra, o pastor falava uma coisa muito interessante, que Jesus, quando Ele saiu para escolher os 12, Ele não escolheu 12 capacitados. Ele escolheu aqueles e foi ensinando e foi capacitando, e foram grandes homens de Deus. E é assim com você, assim comigo também, queridos. Então nós temos que entender isso. E lá em Provérbios 19, 21, a Bíblia disse: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Você já parou para pensar sobre isso também? Quantas vezes nós fazemos nossos planos? Ano que vem eu quero fazer isso, ano que vem eu quero fazer aquilo, mas esquecemos de perguntar qual que é o propósito de Deus naqueles planos que a gente tem. Será que é plano de Deus cumprir aquilo para a minha vida? E aí, queridos, os planos de Deus são muito melhores do que os nossos planos. O que Deus tem para mim reservado, o que Deus tem para você reservado, é muito mais do que a gente imagina. E aí, queridos, pessoas sem propósito são pessoas sem visão, sem missão, sem entendimento, e não entenderam ainda o chamado. Muitas pessoas paradas, muitas pessoas olhando o que o outro está fazendo, mas não procuram fazer aquilo que Deus determinou para ela fazer. Queridos, eu não posso ser igual o pastor Reinaldo, o pastor Reinaldo não pode ser igual ao irmão Cristiano e assim por diante. Você que está na sua casa, nós somos pessoas diferentes, mas Deus nos chama com um propósito diferente, mas tem um propósito. Então faça com alegria, faça com qualidade aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Porque se Ele te chamou, Ele vai te capacitar e tem um propósito de vitória para a sua vida. E aí as murmurações, muitas vezes, ou a gente querer fazer igual o outro, ou a gente não conseguir fazer, a gente para pelo meio do caminho, e aí aparecem pessoas que vivem uma vida desmotivada, uma vida desanimada, muitas pessoas depressivas, até mesmo dentro das igrejas, pessoas desanimadas. E é interessante, queridos, que isso é um grande perigo dentro da igreja, porque quando a pessoa está desanimada, ela contamina a outra. E aí, queridos, nós temos que pedir a Deus esse ânimo cada dia, nós temos que entender qual que é a nossa missão, nós temos que entender o que Deus tem para mim e para você. Está passando por luta? Dê glória a Deus por isso. Está passando por dificuldade? Dê glória a Deus. Mas não deixe de fazer aquilo que o Senhor colocou para você fazer. Porque se você foi chamado para fazer, é você. Não é o vizinho da esquerda, não é o vizinho da direita. É você que tem que fazer. Porque tem um propósito reservado para a sua vida. E mediante tudo isso, o que nós precisamos para ter e entender esse chamado e esse propósito? Eu quero falar rapidinho de 3 coisas. A primeira coisa, queridos, nós precisamos ter uma vida identificada. O que é essa vida identificada? Quem é você em Cristo Jesus? Você já parou para pensar sobre isso? Que muitas pessoas perdendo a identidade. Muitas pessoas que há anos atrás converteram, colocaram Jesus na sua vida, entenderam o chamado, entenderam o propósito, mas pararam no meio do caminho. Não entendeu, querido, qual que é a identidade. Não entendeu quem é você em Cristo Jesus. E eu analisando sobre isso, eu ficava imaginando quem era eu antes. O que eu sou hoje, o que eu poderei melhorar daqui para frente, queridos. Falo muito sobre isso, tem espaço para melhorar. Então nós precisamos entender quem eu sou em Cristo Jesus. O que eu posso fazer, qual que é a minha identidade? Queridos, ações não definem identidade, mas a identidade determina o que você faz. Muitas pessoas estão olhando para você, muitas pessoas que você lidera, muitas pessoas que você discipula, muitas pessoas que você talvez até pastoreia, elas estão olhando para você, elas estão percebendo qual que é a sua identidade. Então, queridos, nós temos que entender que nós temos que ter uma vida identificada. A nossa identidade tem que ser em Cristo Jesus. Porque nós somos novas criaturas, nós estamos em Cristo, não é mais o velho Davi, tem que ser o novo Davi a cada dia. Não estou dizendo aqui, queridos, que eu não sou falho sim. Muitas vezes eu peco, muitas vezes eu deixo de fazer aquilo que está na palavra do Senhor, mas eu peço perdão e sigo em frente. Isso é reconhecer quem somos em Cristo Jesus. Ou seja,
ter uma mudança de caráter, uma vida transformada por Cristo. Porque assim como eu falei lá no início, nós somos chamados de filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12, diz assim: eu sou filho de Deus. Olha que privilégio, olha que coisa maravilhosa, queridos. Então a nossa identidade, ela tem que estar pautada na palavra de Deus. A nossa identidade, ela tem que ser parecida com Cristo. Mas muitas vezes, querido, nós vacilamos demais. Muitas vezes nós deixamos a desejar. Muitas vezes as pessoas estão perdendo a confiança de até falar coisas para discipuladores, porque não confia na pessoa. Queridos, seja aquilo que Jesus colocou você para fazer. Tiago capítulo 1, versículo 23, 24 diz assim: aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Quando eu li esse versículo, eu fiquei lembrando muito do pastor Reinaldo, que às vezes ele fala que você teria coragem de colocar sua vida para passar num telão. Queridos, qual que é o nosso espelho? É a palavra de Deus, é a Bíblia. Se estamos fazendo coisas que não está na palavra de Deus, se estamos fazendo coisas que não está agradando a Deus, nós temos que perguntar para o Senhor: o que eu estou fazendo que não está te agradando? O Senhor está interessado em saber qual que é a minha identidade como filho de Deus. Eu tenho que dar bom testemunho, queridos. Eu tenho que ser um líder de excelência. Eu tenho que ser um discipulador de excelência. E também eu tenho que ser um discípulo de excelência. Muitas pessoas pagando um alto preço porque não muda o caráter, não é transformado pela palavra de Deus. Então, queridos, o nosso espelho é a palavra de Deus. E lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, muito conhecido, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Eu quero dizer para você, estou falando para mim também, se não tem novidade de vida, é sinal que tem alguma coisa errada. É sinal que a nossa identidade não está batendo com a palavra de Deus. E aí, queridos, uma vida identificada, você tem que entender que Deus criou tudo com um propósito, e Ele tem um propósito para a sua vida. Então, quando nós temos essa identidade, que vem da palavra de Deus, quando nós temos autoridade na palavra de Deus para falar em nome de Jesus, queridos, aí sim nós entendemos que Deus criou tudo com um propósito, e Ele tem um propósito para mim e para a sua vida. E a segunda coisa que nós precisamos para entender esse propósito, esse chamado, é uma vida propositada. O que é essa vida propositada? Deus criou tudo com um propósito específico. Ele te criou com um propósito específico. Mas muitas vezes nós não entendemos. Romanos capítulo 11, versículo 36 diz assim: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. O que é isso, querido? Porque quando nós entendemos que Deus criou tudo com um propósito, é para a glória dele. E eu tenho visto muito no nosso meio pessoas que falam assim: eu fui lá e orei, o casamento foi consertado. Eu fui lá e orei, a pessoa parou de beber. Eu fui lá e orei e aconteceu isso e aquilo. Mas o nome de Jesus não aparece. O nome de Deus não é glorificado. Parece que é a pessoa que está fazendo aquilo. Queridos, uma vida propositada é quando nós entendemos que tudo é um propósito de Deus. Tudo é para Ele, como diz aqui Romanos. Pois tudo é dele, tudo é para Ele são todas as coisas. Nós temos que entender isso, queridos. Eu e você, nós somos apenas instrumentos na mão do Senhor. Eu e você, nós estamos aqui para cumprir um propósito que Deus tem nas nossas vidas. Nós estamos aqui para cumprir o chamado, mas tudo é para glorificar o nome do Senhor. Deus que revela os nossos propósitos. Não esqueça disso. É Deus que revela os nossos propósitos. Lá em 2 Coríntios 5:9 diz assim: por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Então, queridos, quando nós entendemos que essa vida propositada é Deus que revela, é Deus que traz esse propósito,
É Deus que vai dar a vitória lá no final. Nós entendemos que esse propósito e esse chamado está em Deus. E aí, querido, como que nós temos essa vida propositada? 3 coisas interessantes para você guardar. Através da obediência. Primeiro, a obediência à palavra do Senhor. A obediência à liderança. A obediência ao seu pastor. Obediência ao seu professor. Obediência ao seu discipulador. Mas muitas pessoas, queridos, que são chamadas, têm um propósito, mas não têm uma vida de obediência. Tem uma vida de qualquer maneira. Eu não obedeço pastor, eu não obedeço líder, eu faço do meu jeito. Queridos, não vai valer a pena. O segredo da nossa vitória está em obedecer. Vale a pena obedecer, porque a Bíblia diz, é melhor obedecer do que sacrificar. E muitas pessoas passando por lutas, muitas pessoas enfrentando dificuldades, porque não obedece, não está caminhando, não está obedecendo os mandamentos do Senhor, e aí, queridos, paga um alto preço. Mas eu quero falar para você nessa noite, se você tem um chamado, se você tem um propósito na sua vida, começa a obedecer, começa a viver essa palavra a cada dia, começa a buscar a Deus, pedir a Deus para trazer algo novo para a sua vida. E eu creio, queridos, que Deus vai levantar uma geração de adoradores, uma geração que tem uma vida de propósito, uma geração que entendeu esse chamado. Para que nós venhamos fazer a obra do Senhor, queridos, nós temos que estar limpo, com o coração limpo, nós temos que estar com o nosso coração preparado. Muitas pessoas parando pelo meio do caminho porque não conseguem enfrentar os problemas, muitas pessoas parando pelo meio do caminho porque não buscam a solução do problema na palavra de Deus. E a segunda coisa que nós precisamos é tirar os olhos de nós mesmos. Muitas vezes o nosso eu, o nosso orgulho, a nossa soberba pode também nos impedir de ter essa vida propositada. Então, queridos, quando nós tiramos os olhos de nós mesmos e começamos a olhar para Jesus, algo novo vai acontecer. Pessoas serão transformadas através das nossas vidas pela misericórdia de Deus. Pessoas voltarão para Jesus pela misericórdia de Deus. E aí, queridos, outra coisa que nós entendemos, como ter uma vida propositada, comece a agradar as outras pessoas. Ah, pastor, mas é muito difícil a gente agradar aquele que pisa no meu calo. Ah, pastor, é muito difícil agradar aquele que não caminha junto comigo. Queridos, vai para o joelho, ore a Deus. Muitas vezes o inimigo, ele tenta colocar pessoas do nosso lado para tentar nos parar. Mas eu quero dizer para você, queridos, se você tem uma vida propositada, pautada na palavra de Deus, não tem inimigo que vai impedir sua vitória, não tem inimigo que vai impedir você de caminhar. Comece a agradar as pessoas, orando pelas pessoas. A Bíblia fala que nós devemos orar até para os nossos inimigos. Então, queridos, comece a amar de verdade, com amor que vem de Deus, com amor que Deus pode colocar no seu coração e transformar o próximo. Porque quando nós pensamos no próximo, quando nós agradamos, fazemos algo para agradar o próximo, Deus nos recompensa, Deus nos alimenta, Deus nos transforma, Deus nos encoraja, Deus envia o socorro nos momentos que a gente precisa. E aí, queridos, o que você tem feito para agradar a Deus? Para ter essa vida propositada, nós temos que fazer essa pergunta. Será que os meus atos, será que as minhas ações, as minhas atitudes têm agradado ao Senhor? Será que a minha maneira de tratar as pessoas tem agradado ao Senhor? Será que eu tenho obedecido a palavra de Deus? Será que verdadeiramente eu tenho olhado para as pessoas com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia, como Deus olhou para mim e para você, queridos? Faça essa pergunta sempre: o que eu tenho feito para agradar a Deus? E em último lugar, terceiro e último lugar, para nós conhecer, entender esse chamado, esse propósito, nós temos que ter uma vida guiada pelo Espírito Santo. Terceiro lugar, ter uma vida guiada pelo Espírito Santo. Nosso mapa é a Bíblia e o próprio Espírito Santo nos guia. Ele nos conduz a cada dia, queridos. Romanos 8,14 diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus
são filhos de Deus. Muitas pessoas, queridos, fazendo coisas de si mesmo. Muitas pessoas fazendo coisas que Deus já enviou o Espírito Santo para não fazer, a pessoa faz. Desobediência, não está sendo guiada pelo Espírito Santo, não está sendo conduzida pelo Espírito Santo. E muitas vezes nós podemos falar coisas para as pessoas que não é de Deus. Muitas vezes nós falamos de nós mesmos, mas quando nós buscamos em Deus, quando o Espírito Santo revela, nós podemos falar, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Gálatas 5,16 diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Quem é guiado pelo Espírito não faz mais o que fazia antes. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que se prostituía não se prostitui mais. Aquele que fazia coisas que não agradam ao Senhor não faz mais, porque ele é guiado pelo Espírito Santo. Ele já não mais agrada a satisfação da carne, o desejo da carne. E outra coisa, queridos, para ter essa vida guiada pelo Espírito Santo, nós precisamos ter intimidade com Deus. Algo muito importante. Aquele que tem intimidade com Deus, ele busca o Espírito Santo, ele é guiado pelo Espírito Santo. Você é quem vai determinar o seu grau de intimidade com o Espírito Santo. Precisamos ter um relacionamento verdadeiro com o Espírito Santo. Porque muitas vezes, já falei isso numa pregação, que o Espírito Santo, ele funciona como se fosse uma campainha. A gente vai entrar num determinado lugar que não agrada a Deus, o Espírito Santo vem, toca ali na nossa mente, aí você não pode entrar. Mas aí, queridos, muitas vezes nós teimamos. Muitas vezes nós fazemos algo para agradar a nossa carne. E aí a gente paga um preço muito alto. Você tem buscado a Deus e ter intimidade com Ele? Porque quando nós buscamos a Deus, quando nós temos intimidade com Ele, aí nós pedimos a Deus, o Espírito Santo também, Ele vem sobre mim, sobre você. E Ele nos conduz a um caminho reto, a um caminho que traz paz, a um caminho que traz alegria para os nossos corações. Pare para ouvir a voz de Deus e a voz do Espírito Santo. Eu falei sobre isso lá em Piranga, nesse final de semana, que muitas vezes, queridos, nós temos o nosso momento de oração. É lindo demais quando você para ali para tirar um tempo com Deus. Aí na primeira parte você ora agradecendo a Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados. A segunda parte, uma parte muito interessante, é quando nós pedimos o Espírito Santo, nós entramos em intimidade com o Espírito Santo, e a gente fica ali, ouvindo ali o Espírito Santo falando conosco, mas quando chega o momento que Deus vai falar conosco através da palavra, muitas vezes nós precisamos sair, muitas vezes nós temos os nossos afazeres e nós não ouvimos a voz de Deus. Pare para ouvir a voz de Deus e a voz do Espírito Santo. E muitas vezes, queridos, a maioria das vezes, Deus vai falar conosco através da palavra. Então leia a palavra de Deus, ore, busque a Deus incessantemente, não deixe de buscar o Espírito Santo, seja guiado por Ele em todas as áreas. Deus, o que o Senhor deseja falar comigo? É uma outra pergunta. Quando você para ouvir a Deus, muitas vezes nós queremos ouvir coisas boas. Muitas vezes nós queremos ouvir coisas que agradam o nosso ego, mas quando a palavra de Deus nos confronta, a gente não gosta. Isso deve ser para o meu discípulo, isso deve ser para fulano, não é para mim. Queridos, a palavra de Deus, ela é para mim e para você. Ela nos exorta, ela nos corrige. Então, nós temos que fazer essa pergunta: Deus, o que o Senhor deseja falar comigo? E ouça a voz de Deus. Obedeça a voz do Espírito Santo, seja guiado pelo Espírito Santo, para que você não venha fazer coisas que não agrade a Deus. E aí, queridos, quando nós vacilamos, quando nós fazemos algo que não agrada ao Senhor, a gente fica triste, a gente fica abatido. Isso é o papel do inimigo, é tentar nos abater, mas o Espírito Santo vem sobre mim, sobre você e nos anima. O Espírito Santo vem sobre mim, sobre você e nos guia por um caminho tranquilo, um caminho de águas limpas, um caminho de águas que vai trazer graça para nossas vidas. Queridos, aprenda a falar com Deus, aprenda a ouvir a voz de Deus. Espírito Santo, quais são os pensamentos sobre mim? É algo interessante, queridos,
que muitas vezes nós achamos que nós estamos bem demais. Estou bem na fita, estou pregando, estou dando a palavra na célula, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, mas muitas vezes não estamos tendo tempo com Deus, não estamos parando para falar com Deus, não estamos parando para ouvir a voz de Deus e ouvir a voz do Espírito Santo. E aí outra coisa interessante que nós devemos perguntar ao Senhor: tenho lhe agradado nas minhas atitudes? Tenho lhe agradado naquilo que eu tenho feito? Porque, queridos, a maioria das vezes, quando nós estamos passando por alguma dificuldade, nós temos que vigiar demais. Por isso que a Bíblia fala: orai e vigiai em todo instante. Nesse período da reforma da igreja, muitas vezes deparei com situações que quando eu percebi eu já tinha falado. Nossa, mas aquilo me constrangia, aquilo é como se fosse uma faca no meu coração. Queridos, é sinal que o Espírito Santo ainda habita em mim. E o Espírito Santo quer habitar em você também. Então, queridos, faça essa pergunta: tenho lhe agradado nas minhas atitudes? Tenho lhe agradado naquilo que eu tenho respondido para as pessoas? Tenho lhe agradado naquilo que eu tenho falado para as pessoas? Porque a palavra ela tem poder, queridos, tanto para trazer vida, mas também para trazer destruição. Então cuidado com aquilo que você fala, cuidado com aquilo que você ouve também, que muitas vezes você pode ouvir coisas que vai te atingir, você pode ouvir coisas que vai tirar você da direção do Senhor, mas quando você tem uma vida guiada pelo Espírito Santo, quando você tem essa intimidade com Deus, quando você tem essa intimidade verdadeira com o Espírito Santo, queridos, pode vir o que vier, pode vir turbulência que vier, mas você não será atingido, porque você está guardado por Deus, você está sendo guiado pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 5, diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Muitas vezes, queridos, a carne pula, a carne salta de alegria para fazer algo para agradar o nosso eu, o nosso ego, mas aí nós temos que jejuar para queimar a vontade da carne. Nós temos que entender, queridos, que aqui nesse texto fala muito claro, nós temos que agradar ao Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo deseja de mim e de você. Passamos por altos e baixos, mas com a ajuda do Espírito Santo, vencemos as dificuldades que enfrentamos. Eu não sei qual tem sido a sua peleja, eu não sei como você tem passado esses últimos tempos, eu não sei como você passou esse período da pandemia, mas eu quero dizer para você, queridos, que mesmo que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, mesmo que você esteja passando por alguma dificuldade, eu quero dizer para você que Deus é poderoso para estar com você. O Espírito Santo vai estar com você para você vencer essas dificuldades, em nome de Jesus. Amém, queridos? Não desista, busque a Deus, ore. Precisamos ser movidos pelo Espírito Santo todos os dias. Busque ao Senhor, clame ao Senhor. Eu acho interessante que quando fala de ser guiado pelo Espírito Santo, tem um versículo lá em Lucas, capítulo 2, versículo 27, diz assim: movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei. Aqui Simeão, ele foi movido pelo Espírito Santo, quando eles trouxeram o menino Jesus para ser apresentado ali. Outro texto interessante, o próprio Jesus, lá em Marcos 1, capítulo 11, 12, diz assim: então veio dos céus uma voz: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. O próprio Jesus, ele foi guiado, ele foi impelido pelo Espírito Santo para o deserto. E aí, queridos, 2 Timóteo, finalizando, 2 Timóteo 1,7, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Aí, queridos, deixe o Espírito Santo te conduzir para ver Jesus. Deixe o Espírito Santo conduzir a sua vida. Quem sabe até aqui você tem tentado resolver do seu jeito. Quem sabe até aqui você tem feito uma célula
sem direcionamento do Espírito Santo. Quem sabe até aqui você tem feito um discipulado sem consultar o Espírito Santo, sem consultar a Deus. Mas eu quero encorajar você nessa noite. Seja guiado pelo Espírito Santo. Então, queridos, guarda essas 3 coisas para que nós precisamos para entender o nosso propósito, o nosso chamado. Ter uma vida de identidade, uma vida propositada e uma vida guiada pelo Espírito Santo. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida.